Pessoal, nesse vídeo eu queria falar de um tema que eu acho extremamente difícil de ensinar. Se eu tivesse que escolher um dos temas que para mim seria extremamente desafiador para ensinar um aluno, seria o tema de como resolver problemas ou de como você deve pensar para não resolver problemas, não seria bem isso. Seria como você resolver bugs da sua aplicação. Você está enfrentando um problema na sua aplicação. Não estou falando um problema que você precisa definir uma modelagem de domínio ou que você precisa escrever um algoritmo. Não, você tem uma aplicação que está funcionando ou não está funcionando como deveria funcionar e você vai atrás de resolver o problema. Às vezes resolver o problema é muito rápido, você consegue ver de cara que está dando num pointer aqui nesse objeto, ou você consegue ver exatamente está faltando ali uma checagem, alguma coisa do tipo, ou então um problema mais trivial que você consegue resolver facilmente, mas às vezes o problema é casca grossa, às vezes ele é um problema intermitente, só acontece em alguns momentos, às vezes ele acontece só em determinados ambientes, como em produção, e não acontece em desenvolvimento e tal, e é muito difícil você ensinar esse tipo de situação, porque é uma situação que está completamente ligada com o mundo real, está completamente ligado com cenários reais e não existe um padrão, né? No sentido, você vai usar essa técnica e essa técnica vai te salvar 100% dos casos. Mas eu diria que tem algumas técnicas que podem te ajudar muito na hora de resolver problemas reais em código grande, por exemplo, dentro de uma aplicação real e tal, você está enfrentando um problema que você não consegue pegar o texto e colocar no Stack Overflow, né? Que é uma fonte de solução de 70% dos problemas de codificação. Talvez você encontre lá problemas mais simples, mas às vezes você não consegue achar absolutamente nada porque é um problema extremamente específico da sua aplicação. Eu pensei aqui numa imagem que talvez não seja uma imagem tão interessante. Vamos supor que você tem um galpão grande e você sabe que tem um rato dentro desse galpão e você precisa pegar esse rato. E sempre que você tenta correr atrás do rato, ele consegue entrar em locais que você não tem acesso, ele é bem mais rápido do que você e você ainda tá com um pouco de medo do rato com a vassoura na mão e você quer pegar esse rato. O que é que você precisa fazer para tornar o seu trabalho mais simples? Você precisa diminuindo o tamanho, a área que ele tem disponível, ou seja, que o bug ou o rato tem disponível ali para andar, para que com uma área menor de busca você consiga ter mais facilidade para conseguir encontrar esse rato ou esse bug. Então, uma das técnicas que vem na minha cabeça quando eu penso em resolver um problema é delimitar o máximo o escopo do problema. E também, obviamente, um dos primeiros passos é ler a mensagem de erro. Muito provavelmente, uma mensagem de erro vai aparecer, às vezes não aparece, não é regra absoluta. Às vezes é um problema que está no log de um servidor apenas e não de todos. Um servidor está dando problema e os outros funcionam, aí você tem que ter acesso à infra e aí você tenta investigar, mas ler a mensagem de erro com calma, sem estresse e sem medo, eu diria que pré-requisito para o que eu vou falar aqui, né? Vamos supor que você já leu a mensagem com calma. Normalmente, as primeiras mensagens, você dependendo do tipo de linguagem que você tá, vai ter uma stack, lá uma pilha, né, para mostrar o erro e vai ter às vezes uma causa raiz que gerou outro, que gerou outro, que gerou outro erro e tal. Você vai ter uma cadeia de erros e aí você lê com calma, você olhar, entender ou traduzir um trecho que eventualmente você não entendeu e tal. Isso é um passo extremamente importante. Mas quando isso não resolve, a técnica que na minha cabeça, né, no meu coração, digamos assim, vem mais forte é exatamente eu delimitar o escopo do problema. Teve uma vez que eu recebi um problema de um framework front-end de um aluno, o aluno me mandou o código, eu baixei o código, comecei a analisar o problema. Na verdade, eu acho que uma das pessoas do time de suporte não tinham conseguido resolver, tinha passado boa parte da tarde tentando resolver e veio na minha sala e falou: Léo, não tô conseguindo resolver, vamos baixar aqui o código para tu tentar me ajudar. E aí foi que eu fiz. Quando baixou o código e eu vi que não estava funcionando corretamente, não estava nem conseguindo fazer a compilação lá dos arquivos JavaScript, eu olhei para a mensagem de erro, vi que era uma mensagem genérica e aí foi que eu fiz. Eu fui lá, comentei a aplicação inteira, desde o app e substitui, por exemplo, por um H1. E aí a aplicação funcionou. Ou seja, a parte do build estava tudo ok, não era um problema de build, não era um problema de webpack, de gulp, coisas relacionadas a build e tal. E aí eu fui lá, trouxe
trouxe a aplicação de volta e tirei o body, tirei a parte mais, digamos assim, a maior parte da aplicação. E aí, rodei o build e funcionou. Apareceu o header, apareceu o menu, apareceu o footer e tal. E assim eu fui isolando até saber exatamente qual era o componente que tinha um problema. Quando eu descobri qual era o componente que tinha problema, daí ficou muito mais fácil eu já olhar com olhos muito mais críticos para aquele componente, porque eu sei que o erro está aqui dentro, não está fora da aplicação, porque se eu comento esse componente, a aplicação funciona. Se eu descomento o componente, a aplicação para de funcionar. Então eu tenho que procurar o problema ali. Em questão de 2 ou 3 minutos, a gente conseguiu resolver o problema. Que essa pessoa passou talvez 3, 4 horas tentando e acabou que ele falou, caramba, como resolveu rápido e tal. Eu falei, porque eu acho que é muito importante a gente ir isolando o problema, deixando ele no espaço o menor possível, porque daí a gente consegue analisar aquele trecho com maior cuidado, porque a gente sabe que o erro está ali. Uma coisa é você ter vários arquivos, vários códigos, milhares de linhas para analisar. Você não tem como analisar milhares de linhas de código com o mesmo esmero, com o mesmo cuidado, porque meio que você vai, depois de um tempo, perdendo as esperanças. Então, é muito importante. Quando você não tem a capacidade de fazer isso, porque esse era um cenário mais simples, às vezes você pode tentar comentar trechos de código e ver se vai funcionando ou não, vai colocando ali um console.log da vida para que você possa ir vendo em que momento gerou o problema. E outra coisa também é, se você passa horas e horas resolvendo um problema, como eu já passei, e não conseguir resolver, uma das boas estratégias também é você isolar o problema em uma outra aplicação, você tentar replicar o problema em uma aplicação bem menor, porque você replicando um problema em uma aplicação bem pequena, fica muito mais fácil de você conseguir entender exatamente o que está acontecendo, porque você tira toda a complexidade de uma aplicação real, você isola o problema, replica o problema e aí fica bem mais tranquilo de você conseguir testar possíveis soluções para aquele problema que você está enfrentando. Então, e por que eu acho que é difícil isso na prática? Não é algo que se ensina em um curso, é algo que você tem que experimentar no dia a dia, porque você vai aprendendo, você vai desenvolvendo essa mentalidade, como você abordar um problema a partir do momento que você enfrenta os problemas, a partir do momento que você percebe que determinadas técnicas ajudam muito e outras acabam atrapalhando mais do que ajudando e fazendo você perder mais tempo do que deveria. Se eu pudesse nomear uma técnica, tá, em relação a como eu tento resolver problemas no mundo real, é exatamente essa. Como eu posso criar uma estratégia que eu possa delimitar o escopo para eu realmente conseguir saber onde, em que parte do código o problema está acontecendo, porque nem sempre é tão claro que o problema está especificamente numa linha tal, numa função ou num método específico e tal. Quando você chega nesse ponto, aí sim fica bem mais fácil de você conseguir atacar o problema sabendo a origem, onde está realmente o problema. Às vezes é um problema que não é de código, é um problema de infraestrutura. Por exemplo, você tem um HD pequeno no servidor e aí os logs, por exemplo, ocuparam todo o HD e começa a dar problema na sua aplicação por falta de espaço. Então, às vezes você precisa ter aquele acesso para a infraestrutura para conseguir analisar toda a extensão do problema, mas sem dúvida, se você for isolando os problemas, né, se você for isolando o código, ou mesmo isolando parte da infra para que você tenha certeza de que o problema está num servidor específico, fica muito mais fácil você conseguir resolver o problema. Agora, como fazer isso, né, quais técnicas usar para que você possa ir isolando o problema, é uma coisa muito intrínseca, muito relacionada com o cenário, né? Você pode sim comentando os códigos de uma forma mais genérica e tal, pegando, por exemplo, a sua aplicação inteira e substituindo por algo bem simples para ver se o problema não é de infra, digamos assim, ou se é de código, e aí você vai colocando o código de volta, fazendo aqui algumas adaptações até que você consiga realmente matar o problema. Essa é a técnica que eu acho que eu uso com maior frequência quando eu me deparo com um problema. Aconteceu isso ontem aqui na empresa, a gente estava com um problema, a pessoa passou acho que 2 horas tentando resolver, e aí eu desci lá e mais ou menos 10 minutos a gente conseguiu entender qual era o problema. Mas foi outra técnica que eu usei, né? Acho que foi mais uma questão de... faltou ali um detalhezinho no conhecimento e faltava só uma pequena mudança na sintaxe para resolver o problema. E aí, muitas vezes, o que falta também é dar uma olhada na documentação. Deixa eu ver como é que funciona essa funcionalidade aqui, essa função da API. Deixa eu ler quais são os requisitos para que isso funcione, o que nesse caso era o que estava faltando para resolver o problema. Legal? Então, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido relevante para vocês. É um tema muito desafiador, na minha opinião, para ensinar, ou seja, como resolver problemas genéricos. Por exemplo, criar um curso de como resolver problemas
de código, né? Você precisa realmente ter os problemas para saber exatamente que técnica usar, mas delimitar sem dúvida, né? Colocar o rato num cantinho ali isolado, que ele não tem para onde fugir, fica bem mais fácil de você pegar ele ou mesmo capturar o bug. Legal? Então era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo no canal da Coder. Compartilha o vídeo, coloca um comentário aí, deixa o joinha, e se você não gostou, se você tem uma opinião diferente, coloca também nos comentários com educação para que a gente possa estar conversando com você e eventualmente gravando novos vídeos baseados no feedback que vocês deixam aí embaixo. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.